Bem-vindos ao Desperta. Você está entrando no programa onde o mundo não é dos espertos, é dos despertos. Estou aqui com Maria Severena, autora da série de livros O Sol Negro. E aí, Maria, tudo bem? Tudo bem, Cris? Tudo em ordem? Estou te vendo aqui embaixo. Contigo, né? Estou olhando para baixo, estou vendo você, olhando para cima para o pessoal me ver, né? Mas é bom a gente explicar também o porquê que nós estamos fazendo um programa curtinho, né? Que mudou o padrão dos despertos. O pessoal estava acostumado com aqueles programas de meia hora, uma hora, hora e meia, onde eu falava demais e cansava o povo, né? E nós combinamos agora que nós não vamos cansar vocês vão achar assuntos muito legais, nós vamos dar umas pílulas rápidas para vocês. Então vai ser tudo um jogo muito rápido de informação por cima, nada muito profundo, porque não cabe em 10, 15, talvez 20 minutos de programa, ok? Então manda bala, Cris! É verdade. E para isso, esse programa é para que você pense, para que você reflita, porque em 15 minutos você vai ter depois mais tempo para refletir sobre tudo o que falamos. Bem, nós vamos falar hoje da tecnologia dos OVNIs, que a Maria Pereira brilhantemente, né, discursou em nosso congresso, palestrou, e todo mundo quer ouvir essa palestra. Mas não dá para falar em menos de uma hora. Mas eu estou fazendo um pequeno resumo aqui para você. Vai lá. Maria, os nossos internautas querem saber: os UFOs, eles são do espaço ou da Terra? Ah, excelente pergunta. Nós temos as duas situações, mas para entender a tecnologia dos UFOs, porque senão a gente vai ter que discutir tanta coisa e não vai caber aqui no programa, eu vou seguir uma ordem. Então eu vou da Terra para o céu. Obviamente, a tecnologia dos UFOs foi desenvolvida com auxílio extraterrestre. Mas o que nós temos que levar em consideração aqui é que grandes cientistas não estavam em contato pessoal com extraterrestres. Eles tiveram uma coisa que se chama de expansão de consciência e, através dela, acessaram arquivos onde havia essa informação. Não necessariamente receberam essa informação, e sim de forma telepática, mediúnica, eles acessaram essas informações. Bom, então quem eram os integrantes desse NINSA? Ah, tá, o NINSA Group. Então nós vamos lá. Esse NINSA Group, que eu vou encaixar aqui, vai aparecer umas imagens, eu vou puxando nós para um lado ou para o outro, eu vou até me encolher aqui um pouquinho, encolher você, para que a gente possa ver os slides melhores, mas a gente continua aparecendo aqui para o internauta, assim nas imagens nós estamos sempre presentes. O NINSA Group é muito interessante, você tem escrito como NYMAMZA ou NJMZA, que é em alemão. Então, esse grupo NINSA, na verdade, é um grupo que estava ligado entre alemães e americanos. Eram vários cientistas, vários meios políticos, vários, digamos, banqueiros, principalmente, que estavam unidos na época em que a Alemanha não era Alemanha, a Alemanha era mais Prússia. Então, isso é antes da Primeira Guerra Mundial e logo após a Primeira Guerra Mundial, houve essa aliança entre americanos e alemães para o desenvolvimento secreto de naves espaciais. Isso é muito interessante, é uma longa conspiração a respeito, mas os americanos e os alemães estiveram sempre juntos, mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Por incrível que pareça, isso precisaria de grandes explicações, que não cabe aqui, mas isso está no meu terceiro livro, do Sol Negro, e o pessoal vai entender melhor lá. Muito interessante, né? E o que aconteceu com esse grupo, Maria? Eles se infiltraram em outras organizações, foi isso? Exato. Então, você vê aqui essa imagem que eu estou projetando, eu vou até melhorar aqui para poder visualizar. Esse é o Hjalmar Schacht, que eu não sei como se pronuncia isso em alemão. Dizem, né, nas conspirações, que esse senhor que pertencia ao NINSA era o verdadeiro Hitler. E que, na verdade, ele era um político e banqueiro, membro do sistema financeiro americano, e esse seria o verdadeiro Hitler, que depois foi substituído durante a Segunda Guerra Mundial por aquele que, então, atrapalhou toda a história, né? Então, a gente sabe que isso é muito possível, e
nós não podemos aclarar muito bem como isso funciona. Então, esse grupo inicial que trabalhava no local de um clube de aeromodelismo, eles desenvolviam lá naves, tipo aviões especificamente, balões, o pessoal achava que é balões, eu estou projetando aqui uma imagem de um desenho de pessoas que desenharam os balões que eles estavam utilizando por lá. Isso na verdade não eram balões. Eles tinham um mecanismo, olha a próxima foto aqui, de eletrocinética e eletrogravídica. Note um motor eletromagnético que estava envolvido e já um design de nave, isso em 1918, 1919. Eles estavam trabalhando com eletromagnetismo. Embora o design da época não fosse nada parecido com o design moderno, ele já trabalhava com energias e com, olha aqui um sistema de plasma que você vai ter. Essa é uma outra nave, olha só os motores eletromagnéticos, olha só especificamente essa, aqui você tem bem no centro dela, o que parece um balão, você tem um motor, um coiler que se chama, à base de mercúrio, igualzinho dos Vimanas da Índia, né, e que a sociedade Vril dos nazistas alemães, que essa é a pergunta da Cris, desenvolveram através de contato mediúnico com os seres de Aldebaran, né? E eles, o Victor Schauberger e Karl Chapeller, desenvolveram esse coiler para que o motor de plasma pudesse ser a propulsão dessas naves. Então, a sociedade Vril sempre esteve mais ou menos paralela e à parte ao contato 100% com o meio nazista. E, segundo se sabe, alguns nazistas de alta patente não gostavam da sociedade Vril, embora o nível da tecnologia das naves tenha saído deles. Então, isso explica que havia uma conexão entre a própria sociedade Vril, entre os americanos, desse clube de aeromodelismo disfarçado, né, com a sociedade Vril nazista no desenvolvimento paralelo de tecnologias de eletropropulsão. Muito interessante. Muito interessante mesmo, Maria. Qual a influência do grande Nikola Tesla, né, nesse tipo de tecnologia de UFOs? Ele colaborou, de certa forma, com a Alemanha nazista ou não? Então, aqui está o Tesla e a Maria Orsec, né, o tempo todo juntos. Na verdade, existem cartas, algumas delas, estou colocando você aqui do meu ladinho para a gente poder ver a imagem e nós duas falando ao mesmo tempo. Uhum. Na verdade, eles fizeram muita correspondência, os dois na época eram do Império Austro-Húngaro, na época da Primeira Guerra Mundial. Depois, esse Império Austro-Húngaro virou Prússia, e de Prússia acabou virando Alemanha, né, posteriormente. Então, o que acontece, sim, o Nikola Tesla era do que hoje se chama Sérvia, e a Maria Orsec era da Croácia, mas os dois eram do Império Austro-Húngaro, então podia se chamar de austríacos. Eles eram primos, né, digamos assim, de pátria. Então, eles faziam essa troca de cartas, e através dessa troca de cartas, eles trocavam tecnologias. A Maria Orsec questionava o Tesla, e o Tesla devolvia a ela soluções para aquilo que ela visualizava, e ela canalizava e entregava para os cientistas da Sociedade Vril da Alemanha. E quais os cientistas, né, além do Nikola Tesla, propagados da história, e se envolveram nessa tecnologia dos UFOs aí, Maria? Foram muitos, né? Então aqui eu estou colocando o Victor Schauberger, Karl Chapeller, esses são os dois alemães principais que trabalharam com isso. Nós temos grandes cientistas aqui, como é o caso do Searle, o tadinho do John Searle, deixa eu colocar ele aqui, vou colocar a imagem dele para cá, para você poder deixar a gente ver ele. O John Searle, que foi um homem que criou a tecnologia do Searle Generator. Esse Searle Generator, ele é um gerador de energia plasmática, e ele testou com a presença de equipes de televisão. Isso foi televisado, foi fotografado, essas fotografias são reais, de naves teleguiadas. Ele usava naves teleguiadas com controle remoto, e isso
existe, é gravado, dos anos 60 o John Searle fez isso. Ao mesmo tempo, você tem outros cientistas que também utilizaram essa tecnologia e também foram apagados do tempo, mas esse daí é um que está vivo até hoje, então ele tem como provar, e o Searle, gerador Searle, ainda é utilizado por ele, né, no laboratório dele. Mas é muito interessante essas informações, pessoal. E o que o projeto, eu vou aproveitar da Maria aqui, o que o projeto Filadélfia tem a ver com isso, Maria? Eu também saber também. Aqui está, né, o projeto Filadélfia. Ele foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, isso mais ou menos em 1942, através de um outro cientista que, aspas, foi apagado da história com relação a esses testes, que está ele aqui, né? Aqui está o Brown, T.T. Brown, Thomas Townsend Brown, e o Thomas Townsend Brown trabalhava exatamente com a técnica e a tecnologia do éter, né? Então, essa tecnologia do éter mostra aqui a nave, que esse tipo de nave, isso foi paralelo à época do Nikola Tesla. Nikola Tesla faleceu em 1942, aproximadamente, se não estou enganada, nessa mesma época em que o teste do projeto Filadélfia foi feito através dessa ponte que o Thomas Townsend Brown e um outro físico criaram. Então, essa tecnologia que eles criaram dava o cancelamento da gravidade através de um escudo de elétrons e prótons criados em torno da nave, ou seja, do disquinho que ele fazia testes, e ele fez esse disco realmente sair levitando em seu laboratório. Existem fotos, como a foto que está aqui, né, onde eu estou tirando aqui da imagem, e etc. O que aconteceu é que quando ele gerava o efeito, né, que gerava esse efeito de cancelamento da gravidade, o disco começava a desaparecer, porque ocorre uma coisa que se chama de efeito diamagnético. Então, essa é uma consequência. E ao desaparecer, por isso que a gente vê os discos voadores, aparece aqui, quando eles dá o efeito da luz, aquele boom de luz, né, por causa que é o efeito do círculo de prótons, é uma toroide de prótons que vai em torno do disco, de cima para baixo, de baixo para cima, prótons e elétrons, que fazem com que ele se torne capaz de ser diamagnético e cancelador da gravidade. Aí gerava um efeito de propulsão, e isso acende uma luz fantástica, e a imagem acaba desaparecendo, ou aparece parcialmente ou totalmente. Por isso que a gente vê os UFOs, aparece aqui, desaparece ali, quando eles acendem a luz, puff, quando eles acendem, eles desaparecem. Então, em função disso, o pessoal da Marinha ficou muito interessado e quiseram fazer o famoso Projeto Filadélfia. Então, com marinheiros dentro dele, eles usaram o projeto do Thomas Townsend Brown, né, e fizeram com que o navio ficasse invisível aos radares. A intenção era essa. Só que ao ficar invisível aos radares, ele teve uma transferência de massa e uma transferência de região. E ao mesmo tempo dizem, né, que os marinheiros ficaram atravessados quando voltou ao local que estava a alguns quilômetros de distância do local onde a experiência foi feita. O navio tinha vários dos seus, digamos, marinheiros atravessados na fuselagem. Interessantemente, a gente tem o professor John Hutchinson, que fez testes na universidade onde ele, né, trabalhava, e mostrando que, de fato, pela teoria do Thomas Townsend Brown, de fato ocorre uma inserção, uma colher de aço aqui, inserida num bloco de alumínio. Então, ao fazer esse campo magnético, diamagnético do Thomas Townsend Brown, de fato ocorre uma fusão entre a matéria. Então, o professor John Hutchinson provou que o projeto Filadélfia provavelmente é verdade. Olha só que interessante, hein, pessoal? E existem alguns desses cientistas ainda vivos, Maria? Alguém chegou a provar que as naves podiam voar mesmo? Então, o que está vivo até hoje, que é, na minha opinião, o mais fantástico de todos, é exatamente o John Searle. E atualmente estamos por conta do Black Project ou não? Ah, sim. Veja bem.
Com essa tecnologia toda desenvolvida, o que nós temos hoje? Várias naves baseadas na tecnologia alemã. Os alemães já tinham projetos do tipo do avião Stealth, que é esse avião aqui que eu estou colocando, o Stealth, que é um B-2 Bomber, né? E que ele é aquele avião invisível que os americanos usaram na guerra do Iraque e utilizam hoje para desaparecer. Então, esse avião Stealth, ele acaba soltando atrás dele uma nuvem. Então, é uma nuvem de prótons e é uma nuvem de congelamento que é necessário para que haja a transmissão de energia e a supercondução. Então, ele é um avião composto entre a tecnologia de OVNIs com uma tecnologia mais comum, porque ele usa um composto de combustível e motor eletrogravítico, eletrocinético. Por isso que atrás dele sempre forma uma nuvem. Então, quando você vê um OVNI dentro de uma nuvem ou saindo de uma nuvem, é ele mesmo que criou a nuvem, porque essa tecnologia gera exatamente esse fluxo de prótons que o próprio Thomas Townsend Brown, esse T.T. Brown do projeto Filadélfia, provou que ocorre a nuvem de prótons. E nesse projeto do Stealth, o avião invisível, o B-2 Bomber, ou Phantom Bomber, eles falam, né, avião fantasma, ele também cria essa nuvem atrás dele. Eu falaria com a Maria a noite inteira, né, mas eu vou fazer uns 15 minutos, porque toda semana, 2 vezes por semana, nós estaremos aí com vocês, trazendo muitas informações. Maria, última pergunta, tem alguma prova, uso dessa tecnologia em uso atualmente ou não? Então, hoje tem um monte de imagens que eu estou colocando aí quando você está falando, né? De vários rascunhos e projetos de gente que declarou ter trabalhado e ter visto exatamente essas naves sendo produzidas e desenvolvidas pelos americanos, né? E a maior prova de todas dessa existência está no avião Stealth. Então, o avião Stealth, esse Phantom Bomber, olha, eu vou colocar uma imagem dele aqui, justamente com a nuvem em volta, né? É a maior prova de que isso é possível. Olha que interessante, hein, pessoal? Bem, nós estamos aqui para esclarecer, né, Maria? Exatamente, estamos aqui mostrando imagens e algumas possibilidades em um tempo muito curto, mas aos pouquinhos a gente vai colocando mais informação para o internauta que estiver nos vendo aí. É verdade. Pessoal, você aí pode sugerir um tema, o que você gostaria de saber de Maria Severena, tem muita informação. Aliás, ela é PhD e também é escritora da série do livro O Sol Negro, que você conhece bastante. E a gente conta com você, e com você, né, Maria Pereira? Umas vezes por semana a gente vai estar soltando pílulas de sabedoria, de conhecimento, para que você saiba a verdade por trás dos fatos. Vamos nessa. Gratidão, Maria. Gratidão, Cris. Até a próxima. Um abração. Até o próximo Despertos. Porque o mundo aqui não é dos espertos. É dos despertos. Tchau, tchau.